O sal tem que morrer para se perenizar, para dar gosto, para ser preservador, para ser terapeuticamente ardente quando necessário e para ser esse despertador de sede. Quando Jesus diz, vós sois o sal, ele está pensando nisso, no que o sal significava para ele e para todos os seus contemporâneos. E quando ele diz, se o sal vier a se tornar insípido, ele está descrevendo uma condição, dizendo que o sal o sal que não se dissolve, o sal que não cai em uso, o sal que uma vez arrancado da proteção da salina original, não é derramado logo, não é pulverizado, não é empoeirado, não é aberto para se tornar granulado, para poder ser usado nesses diversos fins e formas, ele perde o sabor. E se você pegar o sal retirado da salina e o colocar no monte, numa congregação, ou ajuntar numa congregação de sal, ele vira uma montanha de pedra que não tem gosto para mais nada. Agora, o problema é que ele não está falando só de gosto de sal. Ele está dizendo que nós somos o sal do planeta. Que os discípulos dele, os que dizem que são filhos de Deus pela fé, os que dizem que se submetem à disciplina do Evangelho para viver, porque como ele mesmo repetiu exaustivamente, se o Evangelho não for praticado, não for obedecido todo dia, se o mandamento dele que é amor, com as decorrências do amor, não for praticada por nós na singeleza da nossa vida, ele perde o gosto. Se for um ser humano e a gente substituir essa linguagem do sal, se o Evangelho caindo em mim não for logo praticado, eu não começar a exercê-lo, a vivê-lo, a olhar a vida a partir dele, a interpretá-la a partir dele, a praticá-la a partir dele. Ou seja, se Jesus não for a minha chave hermenêutica, o meu sal perde o sabor. E se Jesus não é a minha chave hermenêutica, eu não entendo o Evangelho com as categorias de Jesus, que são as categorias que ele demonstrou praticando, encarnando. Não é através de uma leitura de um livro, ou de muitos, ou de pesquisa, ou de ver o termo grego nos clássicos gregos, na literatura grega, para chegar a um consenso de natureza filológico-semântica para saber o que é. Tudo isso é muito bonito, ilustra, é introdução ilustrativa para demonstrar que o pregador não é um alienado ignorante. Agora, para fazer arder o coração, mudar a vida, e gerar aquela necessidade de compulsão obediente pelo Evangelho, que seja fruto do amor que creu e se entregou, só essa palavra a partir da qual Jesus é o critério único, absoluto, é o ponto de vista, o ponto de partida, o ponto de apoio, o ponto de referência, o ponto de chegada. Se não for assim, você quase entende alguma coisa, mas não entende na prática nada. Porque até quando você entende, ou pensa que entendeu, a partir das informações literárias, ou teológicas, ou cristãs, ou doutrinárias que você recebeu, se elas não forem exatamente como Jesus as encarnou e as praticou e as viveu, elas serão apenas uma doutrinação de palavras que não vai produzir o fruto nem o resultado. O resultado depende absolutamente de que eu esteja olhando e praticando conforme Jesus viveu e praticou. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, significa isso. Assim como eu vi, encarnei e pratiquei, assim eu envio vocês para viverem e praticarem. Se for assim, aí vocês vão conhecer o significado do Evangelho a partir de dentro, a partir da carne, da encarnação,
da mente, do sentimento, da emoção, da atitude, do comportamento, do caráter, da conduta. Vocês vão vendo como isso é poderoso, é esmagadoramente forte. Não tem nada mais poderoso do que os meus mandamentos postos em prática, é o que ensina Jesus.